Irmãos, boa noite, a graça e a paz, Senhor Jesus, é claro. Amém, irmãos. Então, nós vamos entrar para a nossa palavra. Então, hoje a gente vai falar a respeito de... Existe uma responsabilidade para que o avivamento aconteça. E você vai entender à medida da ministração. Então, para que a gente possa darmos procedimento à ministração, talvez você já tenha ouvido, né? Já trouxe várias vezes a respeito disso, sobre avivamento. E talvez até hoje você não saiba o que é avivamento. E eu quero poder te explicar aqui um pouquinho, bem resumidamente. O que é avivamento? É a manifestação, juntamente com a ação do Espírito Santo, em uma determinada localização, ou, se preferir, um determinado território, ou se você ainda preferir, uma determinada região. Então, irmãos, isso é avivamento. É uma manifestação e uma ação do Espírito Santo. E no momento em que há esse avivamento, irmãos, o Espírito Santo, ele conduz a sua igreja. O Espírito Santo, ele conduz a igreja a viver conforme a igreja no Novo Testamento. No momento em que há avivamento, o Espírito Santo, ele conduz a igreja a viver conforme a igreja no Novo Testamento e mais especificamente a igreja em Atos. Então é isso que acontece. No momento em que o Espírito Santo, no momento em que há o avivamento, o Espírito Santo, ele conduz a igreja a viver esse estilo de vida, como aconteceu em Atos. Talvez depois, se você não tem familiaridade, você possa ler Atos, ou se você já leu, releia de novo, possa ruminar a palavra de Deus. Então, irmãos, é claro que nós sabemos que não devemos esperar somente para que o avivamento aconteça, para que nós venhamos a viver esse estilo de vida como igreja. É algo que nós precisamos viver hoje. Quer o avivamento aconteça agora ou não, nós precisamos viver esse estilo de vida como igreja, como está escrito lá em Atos. Mas quando o avivamento acontece, o Espírito Santo, ele age dessa maneira. Ele conduz o seu povo a isso. Amém? Então, você pode perguntar, como é que os cristãos viviam, né, em Atos? Então eu quero que você possa abrir em Atos capítulo 2, a gente vai ler o verso 42 até o 47. Então, irmãos, antes da gente ler os versos anteriores, depois você pode em casa ler o capítulo inteiro. O que acontece no capítulo 2? Você vê que os discípulos estavam orando, né? Todos estavam ali reunidos em um ambiente, estavam orando, e a palavra de Deus conta que houve o derramamento do Espírito Santo. É claro que tem aquela palavra-chave, né? De repente. Mas houve um derramamento do Espírito Santo naquele ambiente. Os discípulos estavam orando e aconteceu algo extraordinário da parte de Deus, da presença manifesta de Deus. O Espírito Santo foi derramado sobre aqueles discípulos. E a palavra também conta nos versos anteriores de que houve salvação em massa. Ali houve uma conversão de 3.000 pessoas. E a palavra também conta que as pessoas, elas tiveram consciência do seu pecado, elas tiveram esse profundo arrependimento do pecado e também tiveram uma consciência de que Deus existe, de que não há outro Deus, de que realmente Jesus foi alguém que veio em carne, mas era Deus e morreu pelos nossos pecados. E houve nesse momento, né, uma salvação em massa, pessoas arrependidas. E é o que é interessante que Pedro, ele até vai onde estão as pessoas, mas as pessoas estavam curiosas ali. Ou seja, na verdade, se você entende, as pessoas foram até aquele ambiente, primeiro de tudo curiosidade, depois veio, né, o entendimento, a revelação e houve conversão. Mas eu quero ler com você agora o modelo de vida, como é que aqueles irmãos estavam vivendo como igreja no momento do derramamento do Espírito Santo. Verso 42 vai dizer assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, essa palavra aqui, perseverança, é algo que eu sou apaixonado. Não era algo, irmãos, que os discípulos ou aquelas pessoas que foram salvas, não era algo que elas estavam vendo a palavra de Deus todos os domingos. Não era algo que eles estavam vendo o ensinamento nas células ou às quinta-feiras nas orações. Estou falando isso para trazer para a nossa realidade. Estava dizendo que eles estavam perseverando nessa doutrina, ou seja, eles estavam ali ouvindo aquilo que os apóstolos estavam ensinando a eles. E aquilo que os apóstolos estavam ensinando a cada um daqueles que foram salvos, eles não estavam ensinando aquilo que eles achavam, aquilo que eles entendiam. Não, eles estavam ensinando a palavra de Deus.
E é isso que realmente deve nos mover. Tipo assim, houve perseverança na doutrina dos apóstolos. E aí continua, também perseveravam na comunhão. Esse povo estava perseverando em comunhão. Ou seja, vou dar aqui um exemplo para nós como igreja. É como se as irmãs viessem e dissessem, opa, hoje nós vamos ter comunhão das mulheres. E fossem todas, não fosse uma parte e a outras ficassem. Ou seja, havia uma perseverança e comunhão. As pessoas queriam estar juntas, as pessoas amavam estar juntas. Havia algo da parte de Deus que estava tocando o coração daquelas pessoas. A comunhão é algo que elas amavam. Então eu vou continuar. E no partir do pão, e outra coisa, e nas orações. Essas pessoas, elas perseveravam também em orações. Ou seja, irmãos, é como se, imagine se lá tivesse assim, hoje vamos ter 21 dias de oração no prédio da igreja. Estavam todos lá, as pessoas perseveravam, as pessoas realmente tinham esse anseio de falar com Deus, amém? Então no verso 43 diz assim, e em toda a alma havia temor. Ou seja, os irmãos, eles tinham zelo ali, havia uma reverência a Deus. As pessoas, elas tremiam, um tremor santo diante do Pai. Pessoas que realmente conheciam a grandeza de Deus e não queria realmente entristecer o Espírito Santo. Havia temor nas pessoas. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Verso 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 45. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de posse. Ou seja, havia alguns que tinham nascido de novo, mas que eram pessoas que tinham necessidades financeiras. Então as pessoas que tinham mais condições, elas vendiam, de uma maneira tão generosa, aquilo que elas tinham, seus bens, para poder fazer com que o outro viesse a ter uma condição diária, de suprimento diário para a sua vida. Ou seja, havia esse coração generoso para com o próximo. Então vamos continuar o texto. Verso 46. E perseverando, mais uma vez, perseverando unânimes todos os dias ao templo. Ou seja, essas pessoas aqui não estavam somente reunidas, todas, sem exceção, aos domingos, no prédio da igreja. Ou seja, ele está dizendo que era todos os dias, unânime, sem faltar um. Havia essa perseverança em estarem no templo, ou seja, estarem junto como congregação, irmãos. E verso 47 diz assim, louvando a Deus, ou seja, dando glórias ao Senhor e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então é justamente isso que acontece. No momento em que há esse avivamento, existe esse estilo de vida. O Espírito Santo conduz a igreja a esse estilo de vida, de viver uma vida perseverante, em comunhão, em oração, nas escrituras, estarem todos reunidos no templo, ou seja, hoje o prédio da igreja, estarem reunidos. Realmente havia fome e sede dessas pessoas. Algo extraordinário aconteceu. A manifestação da presença de Deus causou, ou melhor dizendo, gerou no coração dessas pessoas. Então nós devemos ter esse anseio para que o Espírito Santo que habita em nós possa gerar isso no nosso coração hoje, antes que o avivamento venha, entendeu? Mas que nós precisamos ter esse anseio para que o Espírito Santo venha gerar esse anseio, essa fome e sede pela presença de Deus, esse temor ao Senhor nos nossos dias, no nosso coração hoje, amém? Vamos prosseguir, irmãos. Então, falando novamente a respeito do nosso tema, a respeito de que existe essa responsabilidade para que o avivamento aconteça, irmãos. Semana passada eu falei a respeito da igreja de Sardes, tanto a igreja como a cidade. Apocalipse capítulo 3. Capítulo 3, então abra sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 3, verso 1 ao 3. Diz assim, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que é que ele diz? Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus.
Verso 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti vireis. Ou seja, irmãos, essa igreja, ela tinha toda a sua programação, toda a sua rotina. Faziam os seus cultos aos domingos, todo sábado tinha célula, toda quinta-feira tinha oração. Só que com toda essa programação, com toda essa rotina de igreja, o que acontecia? Não havia vida. Não havia vida de Deus fluindo sobre essa igreja. Aos olhos de Deus, talvez você visse aquela igreja funcionando toda semana e naturalmente você achava que, nossa, a igreja está fluindo. Só que da perspectiva de como Deus enxerga, o Senhor enxerga essa igreja e diz que ela está morta. Você tem a aparência de que está viva, mas você está morta. Então, irmãos, o que é que nós precisamos entender? Que aquilo que o Senhor disse para a igreja, essa característica que o Senhor deu à igreja, se realmente essa é a palavra certa, característica, se essa característica que o Senhor deu a essa igreja, irmãos, é um negócio interessante, isso foi atribuído à cidade. Talvez você não tenha ouvido no sábado e nem no domingo passado, a respeito dessa cidade, no tempo de João, essa cidade ela é tida como uma cidade significante. Então, aos olhos naturais, é como se a igreja tivesse sido atribuída por conta da realidade da cidade. Mas aos olhos de Deus, a realidade da cidade foi atribuída por causa da realidade da igreja. Ou seja, o que é que nós precisamos entender? Que existe uma responsabilidade nossa como igreja. Existe essa responsabilidade nossa como igreja para com a nossa cidade. Amém? Para com o território no qual o Senhor nos colocou. Não somos somente uma igreja dentro da cidade, mas nós temos como responsabilidade impactar a nossa cidade. Amém? E é algo que nós precisamos também, irmãos, estarmos semeando, ou seja, plantando sobre essa terra. Devemos estarmos plantando sobre essa terra. E o Senhor vai falar que devemos plantar justiça, para que nós venhamos acolher misericórdia. Então existe um trabalho que procede do homem. Existe uma preparação que é necessário o homem fazer, o homem aqui na terra. E existe um resultado por consequência daquilo que o homem plantou, mas é um resultado que vem de Deus. Então abra sua Bíblia, lá em Oséias, capítulo 10. Oséias é depois de Daniel e antes de Joel. Oséias, capítulo 10. Quero que nós venhamos a ler o verso 12. Diz assim, ó: semeai, ou seja, plantai para vós justiça ou retidão. Não sei como é que está na sua tradução. Ceifai, ou seja, colhei segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova sobre vós justiça. Ou seja, existe uma ação humana, uma preparação para o resultado que vem de Deus. E agora eu quero que você abra lá em Provérbios, no capítulo 20, no verso 4. Eu vou ler aqui na versão NVI, que eu achei muito mais clara. Provérbios capítulo 20, verso 4. Diz assim, ó: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Então, irmãos, existe aqui uma responsabilidade humana do homem. E quando eu falo homem, eu estou falando de o homem cristão, e não é somente o sexo masculino, mas são homens e mulheres. Existe aqui uma responsabilidade do homem de plantar. Eu não estou falando de agricultura. Claro que naquela época a realidade era essa, mas eu não estou falando de agricultura. Existe uma preparação para que haja uma colheita. Então todos que trabalham em agricultura, todos nós sabemos, né? Existe uma lógica. Para que nós podemos colher os legumes, nós precisamos o quê? Plantar, preparar a terra. Nós precisamos plantar, porque se nós não plantarmos, depois que chegar o momento certo, a gente só vai olhar para o terreno e vamos só olhar o mato crescido, né? Então existe essa preparação, mas, sabe, todos os avivamentos que aconteceram na história, todos eles foram iniciativas de Deus.
houve uma ação soberana de Deus, uma iniciativa soberana de Deus. Ou seja, é Deus quem conduz o avivamento, é Deus quem arquiteta o avivamento. Não é uma ação humana, não é uma iniciativa humana, não é o homem que arquiteta um avivamento. Ou seja, dá um exemplo aqui, não é o homem que vai dizer assim: agora nós vamos trazer o avivamento, e agora os cultos só vai falar sobre avivamento, as células vão ser somente células de avivamento, os louvores que vão ser tocados nos cultos vão ser só louvores que falam sobre avivamento. Nós podemos sim trazer, mas não é algo que nós devemos arquitetar, porque não procede do homem. Não é o homem quem conduz, mas é Deus que tem essa iniciativa. É Ele que arquiteta para que o avivamento aconteça. Amém? Amém, irmãos. Aleluia. Então, irmãos, uma outra coisa que nós também precisamos entender é que sabemos que essa iniciativa vem de Deus, mas toda essa iniciativa de Deus, irmãos, ela sempre vai convocar uma correspondência humana. É o Senhor que inicia algo, mas Ele gera no homem essa correspondência. Então, nós precisamos ter esse entendimento, irmãos, que o avivamento ele acontece entre uma parceria do homem com Deus. Existe essa parceria. Então Deus deseja, irmãos, deseja manifestar a sua presença, mas é preciso a nossa preparação. Ele deseja manifestar a sua presença, e mais uma vez repetindo, mas precisa de uma preparação nossa para que essa manifestação aconteça. Amém? Então, irmãos, Deus ele manifesta a sua presença onde? Em ambientes de quebrantamento, onde as pessoas têm fome e sede pela presença. Esses ambientes geram nas pessoas cristãs profundo arrependimento. Olha só, mais uma vez, a palavra está falando sobre arrependimento. Você iniciou o culto falando sobre arrependimento. Ele está dizendo que esses ambientes geram nas pessoas profundo arrependimento. Gera nas pessoas um coração humilde por contemplar a beleza e a grandeza de Deus. E quando nós percebemos as riquezas insondáveis de Deus, entendemos a nossa pobreza espiritual. Nós só conseguimos entender o quanto nós precisamos de Deus no momento em que nós contemplamos algo que é abundante, a sua presença, a face de Deus. No momento que nós temos essa percepção, nós percebemos que ainda há uma pobreza espiritual na nossa vida. E quando há essa percepção do quanto nós temos ainda para usufruir de Deus, o quanto ainda nós necessitamos de Deus e o quanto ainda Deus tem para nos dar, gera-se no nosso coração orações intercessórias. Como que essa geração intercessória? Qual é essa geração intercessória? Senhor, eu preciso mais de Ti. Eu preciso mais do Senhor na minha vida. Senhor, precisamos mais do Senhor na nossa cidade. Senhor, precisamos mais de Ti nessa geração. Seja aviva-nos, Senhor. Derrama sobre nós a Sua chuva de bênção, a Sua chuva de justiça. Então, irmãos, no momento em que você contempla, no momento que você percebe isso, eu quero te dizer algo. O Senhor, Ele gera nos nossos corações esse coração humilde. Existe esse anseio por uma oração intercessória. Nós aprendemos aqui que todos nós somos sacerdotes. Isso é gerado, esse coração humilde é gerado por meio da nossa convivência, ou melhor dizendo, pelo nosso relacionamento com o Espírito Santo. Só pode ser gerado isso no nosso coração quando há esse relacionamento com o Espírito Santo. Deus, Ele ama agir na vida dos seus remanescentes. Quem são esses remanescentes? São aqueles que, mesmo o pecado do mundo, mesmo a igreja vivendo uma vida de pecado, práticas de pecado, são aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. São aqueles que não são guiados segundo a carne, mas segundo o Espírito. São esses que o Senhor ama
são esses que o Senhor ele vai usar para despertar o seu povo, para despertar a sua igreja. São esses os remanescentes. E sabe, irmãos, eu estava lendo sobre esse avivamento que fala sobre a Rua Azusa, né, que aconteceu mais precisamente no ano de 1906, mas houve toda uma intercessão, toda uma preparação em 1905. Houve um homem chamado Frank Bartleman, foi esse avivalista, foi um homem que Deus usou para que o avivamento viesse a acontecer naquela rua. E esse cara era um homem que buscava muito do Senhor. Ele, assim que chegou na cidade, ele perdeu a sua filha, se eu não me engano, de 3, 4 anos. E aí ele queria: Senhor, eu quero que você possa fazer algo na minha vida, comece a preencher a minha vida, você possa realmente ocupar a minha vida, para que eu não venha sofrer a perca da minha filha. Mas o que é que eu quero dizer? Que ele era um homem que ansiava para que o Senhor viesse a trazer um fardo ao seu coração para orar sobre aquela cidade, para orar sobre aquelas almas que procediam naquela cidade, para orar sobre a igreja que estava naquela cidade. Então ele, irmãos, ele fazia uma oração de intercessão, e era algo tão poderoso que ele orava confessando o pecado do outro. O quanto ele ansiava por um avivamento. Ele confessava o pecado do irmão, claro que o dele também, mas ele fazia a confissão do pecado do irmão. Às vezes o irmão nem confessava o pecado, ele ia lá e confessava diante de Deus. Irmãos, ele fala algo interessante a respeito da intercessão, a respeito de que por que falta ainda pessoas que intercedem pela cidade, pelas pessoas. Ele diz algo bem interessante, ele escreve algo no seu diário, e eu tirei aqui só um trecho daquilo que ele escreveu. Ele vai falar o seguinte, as pessoas cristãs estão muito satisfeitas consigo mesma, e têm pouca fé e pouco interesse na salvação das outras. E aí ele diz: Deus as humilhará, deixando-as de lado. Ou seja, irmãos, por que é que tem faltado oração intercessória? Porque os cristãos têm tido satisfação na sua própria vida, consigo mesmo, sabe? Estou bem no meu trabalho, estou fluindo, estou recebendo um bom salário, né? Tenho uma boa casa, minha vida está muito boa. Ou seja, satisfeito com ele, o outro quis os 3 pontinhos. Então é isso, irmãos, não há oração intercessória porque as pessoas estão muito satisfeitas com a vida que elas estão vivendo nessa terra, e não tem gerado no seu coração há uma urgência para a volta do Senhor, para que Ele derrame um avivamento e que as pessoas possam ser salvas. Existe ainda uma vida de satisfação ou distração na vida do cristão que tem impedido a ele de orar ao Senhor, para que o reino do Senhor venha, para que o reino do Senhor estabeleça nesse lugar, sobre essa geração. Por quê? Porque estão satisfeitos com a sua vida. Estão satisfeitos. Por isso que não tem gerado no seu coração essa urgência para que as pessoas venham ser salvas. Eu fui liberto, talvez não tenha nem consciência, sabe, do quão é poderoso a bênção de Deus, a salvação. E você entender: nossa, as pessoas hoje estão indo para o inferno, pessoas estão sendo enganadas, destruídas pelo diabo. E quando eu percebo isso, o que está acontecendo no mundo espiritual, pessoas hoje, irmãos, estão indo para o inferno. Pessoas que não aceitaram Jesus estão indo para o inferno hoje. Estou pregando a palavra, você está aí ouvindo, mas pessoas estão sendo lançadas no inferno. Por quê? Primeiro de tudo porque elas não creram. Mas existe uma responsabilidade, Paulo vai dizer: como que crer se não há quem prega? Como é que os cristãos vão pregar se estão satisfeitos com a sua vida aqui nessa terra? E me fez lembrar aqui de 2 textos que estão lá no Velho Testamento. Lá em Isaías, no capítulo 59, verso 16, diz assim: e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Ezequiel capítulo 22, verso 30: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destrua. E aí ele conclui: porém não achei ninguém. Mais uma vez, por quê? Porque as pessoas estão
satisfeitas ou elas estão muito distraídas com a sua vida nessa terra, com a sua vida natural nessa terra. Então, irmãos, eu faço daquilo que Frank Barterman disse, né, a respeito de que o mover, irmãos, ele só vai acontecer através de pessoas que têm um coração humilde diante de Deus. São pessoas que o Senhor irá levantar sobre esses dias, sobre essa geração. E o que eu disse aqui, agora há pouco, não estou falando para condenar você, mas eu estou falando algo, eu estou ministrando algo para motivar você a ser esse instrumento na mão de Deus, para que vidas sejam salvas, para que pessoas possam ser salvas, e para que você possa ser galardoado quando o Senhor voltar e nos ressuscitar, e quando nós estivermos diante dele. Então, irmãos, o que o Espírito Santo ele quer gerar em nós é um coração humilde, que nos leve a uma vida constante de arrependimento. E aí eu separei aqui uma frase de Martinho Lutero, que ele explica aqui algo, né, a respeito daquilo que Jesus vai dizer, né, a respeito de arrepende-te. Eu separei aqui, irmão, porque eu achei interessante, e eu quero poder ler para você aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó, a respeito daquilo que Jesus diz, arrepende-te. Martinho Lutero vai dizer assim, ó, ele quer dizer que toda a vida do crente na terra deve ser um constante e permanente arrependimento. Arrependimento e dor, isto é, verdadeiro arrependimento, são constantes enquanto o homem não está satisfeito consigo mesmo, ou seja, até que ele vá para a eternidade. E aí ele conclui: e o desejo de auto-justificar-se é a causa de todo o sofrimento do coração. Ele está dizendo algo aqui, ó. Você que tem essa percepção da grandeza de Deus, você sabe que na vida a qual você está vivendo ainda é algo que você pode experimentar mais. O que acontece? E você percebe a urgência, isso gera em você um constante arrependimento. O que é arrependimento? É uma mudança de mente, é uma correção. Nossa, eu estou fazendo algo errado. Opa, peraí, agora irei fazer isso. Por meio da ajuda do Espírito Santo, é claro, você não consegue sozinho. Então, aqueles que têm consciência e satisfação de si mesmo, e eu não estou falando aqui a respeito de consciência de condenação, mas é como o irmão falou, a respeito de ter um coração entristecido pela vida que você está levando, de não ser a vida ainda no qual o Senhor separou, preparou para você. Isso traz a insatisfação em Senhor, eu quero mais. E quando há esse anseio de querer mais por Deus, existe essa insatisfação de dizer, Senhor, eu quero poder experimentar mais o Senhor. Sabe, aquilo que eu estou vivendo, eu não quero mais viver. Nossa, eu caí em si aqui, eu percebi que a vida que eu estou levando não é uma vida que vai me edificar, não é uma vida que vai me fazer crescer em Deus. Então eu mudo meu pensamento. Pai, eu quero isso. Mas quando você é alguém que o tempo todo está se justificando, isso vai gerar no seu coração sofrimento. Sofrimento, irmão. Isso é carne na sua vida. E aí é o seguinte: até quando eu vou ter essa consciência? E até quando eu vou querer mais do Senhor? Até que Ele venha. E aí você pergunta: mas quando Ele vier com avivamento? Não. Quando Ele vier com avivamento, isso vai permanecer. Mas Ele está dizendo até que o Senhor estabeleça o seu governo. Então, irmãos, voltando para aquilo que a gente estava falando sobre o início, de que é o Senhor que arquiteta, é o Senhor que conduz, promove esse avivamento. Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, nós não devemos ter um entendimento errado. Se é Deus que toma a iniciativa, se é Deus que arquiteta, se é Ele que conduz, então Deus não precisa de nós. Nós não devemos ter esse entendimento. Deus pode salvar sozinho. E nós sabemos que Deus pode sim salvar sozinho. Ele é soberano, Ele pode fazer isso sozinho, mas em sua soberania, irmãos, o Senhor decidiu agir através de nós, do homem. Ele decidiu agir através de mim, de você. Então existe essa parceria. Então, a respeito do avivamento, nós não devemos ter esse entendimento errado. Não, avivamento também o Senhor é que faz sozinho. Não, mas existe uma parceria. Nós somos parceiros de Deus. Nós não somos sócios de Deus. Nós somos parceiros. Ou seja, e para que nós venhamos a entender essa parceria e não sociedade, foi como eu falei a respeito de Oséias.
Nós precisamos aqui entender à luz das Escrituras a respeito daquilo que Jesus vai falar, Deus vai falar a respeito da agricultura, a respeito do campo. E aí ele fala, né, você pode ler no Antigo Testamento que sementes, ele vai falar sobre a pregação das boas novas, ou semente também pode significar pessoas. Campo pode ser uma cultura, uma cidade, ou até mesmo um coração, ou a terra, né? Chuva é o avivamento. E outra coisa, arar é plantar ou semear. Então em algumas traduções vai ter semear, outras plantar. Então, irmãos, há uma parte que é do homem e outra que é de Deus. Então aquilo que nós lemos em Oséias, né? Devemos plantar a justiça para que nós venhamos a colher misericórdia. Para que nós venhamos a colher, a colheita ela é resultado do plantar, e a colheita também ela é resultado da chuva. Ou seja, há uma ação que procede do homem, uma preparação do homem que é o plantar, mas o resultado é dado por Deus, o resultado vem de Deus. Está dizendo assim, ó, se você planta justiça, você irá colher misericórdia. O que é misericórdia? É Deus se compadecer sobre a sua vida. Em vez de Deus disciplinar, o Senhor te abençoar. É o Senhor se compadecer da sua cidade. É Deus se compadecer da sua família. Só que Ele não pede para que nós venhamos a plantar misericórdia, para colher misericórdia. Ele fala para que nós venhamos a plantar justiça, para que nós venhamos a colher misericórdia. Então nós aprendemos que misericórdia é o Senhor se compadecer. Justiça, talvez em algumas traduções mais fáceis, vai ter o nome retidão. Até mais fácil, retidão. E o que é retidão? É obediência aos mandamentos de Deus. Isso é retidão. Quero dar aqui um exemplo, que nós venhamos a encerrar e a orarmos. Retidão, irmãos, é você pegar aquilo que está torto e endireitar. É você pegar aquilo que está errado e você consertar ou corrigir. Outro exemplo aqui, eu quero poder ser até mais claro com você. Primeiro, como é que está a nossa vida com Deus? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Existe algo errado no meu relacionamento com Deus? Existe algo que precisa endireitar no meu relacionamento com Deus? Se existe algo que eu preciso corrigir, é isso que o Senhor está dizendo: plante o endireitar. É isso que Ele está dizendo: plante retidão. Segundo, existe algo, irmão, em seu relacionamento com os irmãos, há algo de errado na vida, com o seu relacionamento para com o seu irmão. Sobre o que? A respeito de amargura, de recha, de estar fraudando o pensamento do seu irmão, de estar pecando com o seu irmão. Existe algo que está errado no seu convívio com o seu irmão. Esse é o momento de você plantar o endireitar. Esse é o momento de você plantar no seu relacionamento com o seu irmão justiça, retidão. Terceiro, e aí nós tratamos sobre a respeito da igreja em Sardes, e aquilo que nós temos falado desde o início da administração, a responsabilidade que nós temos como igreja para com a cidade. Irmãos, terceiro, em seu relacionamento, irmão, como é que está o nosso relacionamento, o nosso convívio para com a cidade, para com as pessoas que habitam nessa cidade? Cada uma dessas pessoas que moram, que habitam em Barroquinho, todas elas, e principalmente aquelas que você vê todos os dias, elas estão sobre sua responsabilidade. Cada uma delas, irmãos, estão sobre a responsabilidade de cada um de nós. Existe essa responsabilidade, ou seja, no momento que você sai, você encontra o bêbado. No momento que você sai, você encontra um morador de rua. E aí vai, o branco, o negro, essas pessoas estão sobre nossa responsabilidade. Então, irmãos, uma coisa que nós precisamos ter entendimento. Claro que nós precisamos trazer essas pessoas para perto de nós, mas trazer essas pessoas para perto de nós é no intuito de dizer assim: fulano, Jesus morreu pelos seus pecados. Eu creio que você vai concordar comigo. Não existe lógica, olha só, ter um bom relacionamento com um pai de santo. Não existe. Ou você vai confrontar ele, ou ele vai ser alguém que vai dizer assim, se você pregar o evangelho para ele, ou ele vai ser alguém que vai dizer assim, ó, realmente eu estou crendo que Deus existe, que aquilo que eu estou fazendo é algo que é abominável aos olhos de Deus.
Ou existe uma outra possibilidade: você pregar o evangelho e aquela pessoa lhe rejeitar. Fulano, não quero mais ser seu amigo não. Você está indo contra a minha crença, você está indo contra aquilo que eu creio. Então é nesse sentido, irmãos. Se você convive com pessoas, se seu relacionamento não tem sido como centro a palavra de Deus, a pregação do evangelho, mesmo que o seu relacionamento seja bom com essa pessoa, está havendo uma necessidade aí, está faltando uma preocupação da nossa parte para com essa pessoa, de fazer com que ela conheça a verdade, para que ela venha a ser liberta, ou para que ela venha a ser salva. Então, se ainda existe, irmão, existe um erro, ou algo que está torto no nosso relacionamento para com as pessoas, que essa ação, essa atitude não cabe às autoridades. É o prefeito que tem que cuidar dos moradores de rua, dando abrigo. Eu não estou dizendo para você abrir a porta da sua casa para essa pessoa, mas ajudá-la. É você entender uma necessidade na vida dessa pessoa, o evangelho a ser pregado. Essa pessoa ela está passando fome na rua, e eu poder expressar o caráter de Cristo. Então existe essa necessidade, irmãos. Então, irmãos, nós precisamos semear, nós precisamos plantar justiça, nós precisamos plantar retidão sobre essa terra, sobre a vida das pessoas. Nós precisamos, irmãos, endireitar, nós precisamos plantar, semear sobre a nossa vida de cruz, que é a nossa vida com Deus e a nossa vida para com os irmãos. Então nós precisamos plantar a justiça. No momento que nós plantamos justiça, irmãos, haverá bênção, haverá o derramamento, haverá chuva de bênção, bênção de justiça da parte de Deus, haverá misericórdia da parte de Deus para conosco, para com essa cidade, para com a nossa nação. É isso que nós precisamos entender, que nós precisamos plantar para que a colheita venha. Por quê? Porque o preguiçoso, se ele não arar no tempo próprio, ou seja, o preguiçoso ele não vai arar na estação própria, e no momento que ele for procurar uma colheita, ele não vai encontrar. Por quê? Porque foi alguém que não plantou. Ou seja, o Senhor tem chamado, irmãos, para esses dias, mais do que nunca, para esses dias. Então o Senhor tem nos chamado para esses dias, irmãos, para que nós venhamos a plantar sobre essa cidade justiça, sabe, obediência ao Senhor, para que nós venhamos a buscar mais do Senhor, para que nós venhamos a arar essa terra, para que nós venhamos a colher misericórdia, para que não venhamos a colher juízo de Deus, para que o Senhor, em vez de enviar os gafanhotos devoradores, derramar chuva de bênção, para que possa chover vida sendo salva sobre a nossa geração e vida sendo salva sobre a nossa cidade, para que haja chuva de cura, para que haja chuva de endireitar essa cidade, para que essa cidade deixe de ser uma cidade idólatra e passe a ser uma cidade cujo Deus é o Senhor. Há um chamado de Deus, há essa urgência da parte de Deus. Porque, irmãos, todas as vezes que o Senhor ele tentou derramar juízo sobre a vida do seu povo, foi o próprio Deus que teve primeiramente misericórdia do povo. Foi o Senhor que chamou o povo para orar, para interceder. O Senhor tem nos chamado hoje, sabe, se você é alguém que ainda tem vivido essa vida de distração, sem um relacionamento com Deus, sem amor ao próximo, sem amor para com o seu irmão, se você é alguém que ainda tem vivido a sua própria vida da maneira que você bem entende, eu quero te dizer algo, há uma urgência. Deus quer descansar em você. Deus ele já fez morada em você, mas Deus ele quer descansar. Irmãos, para que o Senhor venha ter prazer sobre a nossa vida, é preciso que o Espírito Santo venha gerar em nós um coração humilde, um coração que realmente não se conforma com o pecado, mas que o tempo todo tem buscado ao Senhor. Tem dito, Senhor, que seja feita a sua vontade na nossa vida. E eu quero te dizer algo, aconteceu algo extraordinário. O Senhor disse que se maravilhou por não haver o intercessor. Ele olhou e procurou alguém para se colocar em uma brecha entre o muro da cidade, entre Deus e a cidade, entre Deus e essa terra, e ele não encontrou ninguém.
Mas uma coisa eu quero te dizer, que Ele enviou Jesus, Ele enviou seu Filho, e Ele é esse sacerdote que intercede todos os dias. Todos os dias Jesus, Ele intercede pelo seu povo, Ele intercede pelas nossas vidas, pela vida dos nossos familiares. Ele tem intercedido sobre essa cidade chamada Barroquinha, Ele tem intercedido para com a nação chamada Brasil. Ele tem intercedido ao Pai para que não envie gafanhotos devoradores, mas que Ele venha derramar sobre o seu povo chuva de bênção, chuva de justiça, para que haja salvação em massa. Que nesse momento, irmãos, o Espírito Santo possa gerar ao seu coração esse anseio por vidas sendo alcançadas, para que você possa interceder pela vida das pessoas dessa cidade, dessa nação, dessa geração e da geração que está chegando, que são as crianças. O diabo, ele tem tentado impedir uma nova geração a ser levantada, homens e mulheres que são posicionadas em Deus. O diabo, ele está agindo desde o princípio, desde o momento em que ele caiu. Ele tem agido na vida dessa geração que se inicia. Foi isso que aconteceu na vida de Moisés, foi isso que aconteceu na vida de Jesus, foi isso também que aconteceu na sua vida. Eu quero te dizer, se você está aqui hoje, você é um milagre de Deus. Se você não tinha esse entendimento, o diabo tentou matar você, mas Deus te guardou, Deus te escolheu, Deus quer te capacitar para esse grande mover que está acontecendo sobre o mundo espiritual, mas que irá causar consequência nessa terra, sobre o mundo natural. E Ele quer te chamar para que você possa participar, para que você possa se alegrar na obra do seu Pai. Então nós devemos fazer isso, irmãos, confiado em Jesus Cristo. Ele é esse homem, esse sacerdote, esse intercessor que foi colocado nessa brecha entre Deus, para que intercedesse a favor dessa terra, ao favor dessa geração, a favor do seu povo e também a favor dos ímpios, irmãos. Não é a vontade de Deus que o homem seja lançado ao inferno. A vontade de Deus é que todos venham a conhecer a verdade, e essa verdade o Senhor confiou aos seus filhos a ser pregada. Amém?